Josias de Souza, do UOL, falou uma bobagem a respeito do Lula que aí não tem jeito, acabou passando vergonha. O Josias, ele tem ali as suas fontes, ele faz alguns comentários interessantes, mas na hora que ele tem que comentar pesquisa, independentemente do tipo de pesquisa, ele erra e erra demais. Não tem que se meter a querer comentar pesquisa olhando o númerozinho como ele fez. Porque ele viu lá que muitas pessoas, 60% da população brasileira, acredita que o Lula não deva disputar 2026. E aí ele começou a acreditar que o Lula é um candidato radioativo para ele mesmo. Porque nós vamos para um cenário muito apertado. Não é que o Lula é radioativo. É que o Brasil está polarizado e as posições estão cristalizadas. O Josias de Souza é o cara que mais reclama da polarização. E ele não consegue entender o contexto que ele mesmo explica. Não dá! Porque o Tarcísio de Freitas cresceu. O Tarcísio de Freitas cresceu porque ele ficou mais conhecido e não porque ele está atrelado ao bolsonarismo. O candidato que estiver 100% atrelado a Bolsonaro, seja Tarcísio, ou melhor, ao bolsonarismo, vai perder. O único candidato que eu vejo que tem chance de derrotar o Lula, que está apto a fazer isso, porque o Marcel está inelegível, é o Ratinho Júnior, justamente porque ele tem um distanciamento do bolsonarismo. Primeiro, coloque no comentário, por favor. Você acha que o Lula é um candidato radioativo ou tóxico para ele mesmo? O Lula atrapalha o Lula? Quem que você acha que tem o maior potencial para vencer o Lula em 2026? Na minha opinião, o Ratinho Júnior. Os outros candidatos até o momento que são atrelados ao bolsonarismo não têm chance. E o que você acha do Josias de Souza? Ele tem má vontade com o Lula ou é outra coisa? Gostou do resultado da quest? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. Foi divulgado, eu já até comentei com vocês, o resultado da pesquisa Quest para intenção de votos e o Lula ganha de todos no segundo turno. E aí veio o Josias de Souza, que quis fazer um comentário, e sempre que ele faz comentário a respeito, bati no microfone, sempre que ele faz comentário a respeito de pesquisa, ele erra, e erra muito. Porque eu já falei pra vocês, assim, a gente fala, cara, pesquisa é a nossa especialidade aqui. Porque eu, modéstia à parte, sou formado nisso. Eu tenho graduação, mestrado e principalmente doutorado. E o meu doutorado é top, porque eu comecei o doutorado na melhor escola de enfermagem da América Latina, que é a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Então pesquisa, a gente sabe analisar, porque não adianta você pegar a pesquisa quantitativa e ficar olhando o gráfico, porque você erra. Você tem que colocar em perspectiva, você tem que dar a interpretação. O Josias viu lá o seguinte, 60% da população brasileira acha que o Lula não deveria disputar 2026. E 55% falam que o Lula, que não votariam em Lula de jeito nenhum. Aí ele falou que o Lula, baseado nesses dados, que o Lula é um candidato tóxico, radioativo, que o próprio Lula atrapalha o Lula. Meu, não, cara, não. Não é porque a pessoa está dizendo que o Lula não deveria disputar 2026, 60% não deveria disputar 2026, que elas não vão votar no Lula. Não é assim que funciona. Mas 50 e mais da metade da população está dizendo que não vota em Lula de jeito nenhum. Será? Não é também assim que as coisas funcionam. Porque se você for pegar os outros indicadores, o Lula lidera em todos. Por quê? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo não possuem projeto. A população diz que não vota em Lula de jeito nenhum, mas tem medo da volta do Bolsonaro. São essas coisas que precisam ser analisadas. Mas o Tarcísio de Freitas cresceu. Pelo amor de Deus, Josias. Você fica falando que há uma polarização no país. Pode ser o Lula, pode ser o Haddad, pode ser aqui a Capivara, o Minion. Se ele for identificado com a esquerda, ele vai ter 49% dos votos. E se ele for identificado com a direita? 49% dos votos também. Existem 2% dos votos em disputa. Então o Lula, ele pode ir contra qualquer candidato que ele vai ter no segundo turno 49% e o seu adversário vai ter 49% dos votos. O Felipe Nunes, que é CEO da Quest, que tem formação, eu fui atrás do cara, o cara tem mestrado no Brasil, o cara tem doutorado, é formado em universidade boa, tem mestrado também fora do país. Ele falou e chegou ao mesmo entendimento que a gente. As posições políticas no Brasil já estão consolidadas e cristalizadas. Posições da população. Não há muita margem para nós mudarmos. E é por isso que
a esse resultado na Quest. E o Josias vem falar, ah não, o Tarcísio ele cresceu 3%, por isso que ele bajula o Bolsonaro. Errado. Errado. Tarcísio cresceu porque ele ficou o mais conhecido. Qualquer candidato à direita vai ter 49% dos votos. Qualquer candidato. Só que o Tarcísio não é o candidato mais competitivo para enfrentar o Lula. Não é. Porque se você for pegar os resultados da Quest, o Lula tem a mesma porcentagem de votos contra Tarcísio, Bolsonaro, Michele e Marçal. Os três candidatos mais atrelados ao bolsonarismo. O Lula ganha deles. Só que esse cenário mais ou menos se repete na pesquisa Atlas. Porque na pesquisa Atlas, Lula perde para os bolsonaristas, mas ele tem 46% contra todos eles. Contra Michele, contra Bolsonaro e contra o Tarcísio. Na Quest aí que tá o resultado interessante. O Lula, ele ganha também do Ratinho Júnior. Só que o Ratinho Júnior, contra todos os outros, o Lula tem 44, 43. Contra o Ratinho Júnior, o Lula tem 42. Ele tem menos intenções de votos. E aí que eu trago a minha hipótese que o candidato que tem o maior potencial para vencer o Lula é o Ratinho Júnior. Por que eu vejo isso? Ele pode não ter voto, mas ele tem um potencial, porque ele não está atrelado ao bolsonarismo. Se Tarcísio de Freitas quiser vencer o Lula, ele vai ter que se descolar do bolsonarismo. Ele vai ter que se afastar do Bolsonaro. Eu também enxergo isso por conta do resultado do IPESP, da pesquisa Atlas, que o Marçal vence o Lula. Ah, mas na Quest ele perde. Ele perde, mas o Marçal ele tem um bolsonarismo diferente do bolsonarismo do Bolsonaro, que é o bolsonarismo religioso, que Tarcísio, Bolsonaro e Michele, apesar de ter, tá muito atrelado ao Bolsonaro. E Tarcísio não tem, junto com o Bolsonaro, esse bolsonarismo mais religioso. É assim que eu enxergo o potencial do Ratinho Júnior. Porque ele não é tão bolsonarista. Só que ele tem voto? Não, ele não tem voto. Essa é a hipótese que eu coloco aqui, baseado nas métricas que foram apresentadas nas pesquisas. E também na métrica que mostra que, na Quest, a população brasileira teme mais a volta do Bolsonaro do que um terceiro mandato do Lula. E eu vou levar mais em consideração o que Quest e Datafolha estão avaliando. Por quê? Você não gosta da Atlas? Gosto, mas a Atlas, Intel, eu vejo ela como uma pesquisa secundária. E isso existe, inclusive, na academia. Você tem classificações de revistas acadêmicas. As revistas melhores são a A1, depois você tem a A2, você tem a A3, você tem a A4, a B1, B2, B3, B4 e assim vai. Como instituto de pesquisa, eu considero Quest e o Datafolha como sendo os melhores. Então eu vou levar mais em consideração o que eles estão dizendo por conta da metodologia. Mas a Quest mostrou que a população brasileira teme a volta do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem projeto de país. Ele é um incompetente. E nós estamos vendo nos Estados Unidos, isso vai afetar o Lula também, como que Trump está agindo lá. Vai levar o país para a recessão. E o Josias também não considera o motivo de Lula vencer. Lula está liderando por quê? Porque ele é aquele, para a população brasileira, que tem o maior potencial de ser um bom presidente. Esse é o resultado do IPESP, um outro instituto. O IPESP não mensurou o potencial de presidenciabilidade do Bolsonaro. Não mensurou, porque o Bolsonaro está inelegível, deveria ter mensurado, para a gente poder avaliar a situação. Mas, pegando o IPESP com esse dado que não há em nenhum outro instituto, pegando o medo que a população tem do Bolsonaro, pegando os resultados cristalizados de Quest para presidente, de Quest, de Atlas, e vendo que o país está polarizado também com os outros indicadores, que tem 33% aprova o Lula, 33% não, 33%, agora mudou um pouco, mas é assim. E mesmo que com as rejeições de Lula um pouco acima da aprovação, você vê o Lula liderando as pesquisas e um cenário polarizado. Nós temos esse desenho. E aí eu trago a minha tese, baseada nesses argumentos. E não simplesmente olhando numerozinhos e chegando a explicações simplórias de quem não entende. Então o Josias não fala de política, não fala de pesquisa. Porque tu derrapa e passa vergonha. Pelo menos vira assunto aqui pros vídeos, né, do canal.